O Rio que não converte. Por que investimento federal e Dini 0,542 coexistem sem contradição? Em maio de 2026, duas notícias coexistem no Rio de Janeiro sem que ninguém as coloque na mesma frase. O Rio que não converte. Olá a todos. Em maio de 2026, duas notícias no Rio de Janeiro parecem se chocar. A primeira, o IBGE confirmou que o índice Gini de renda do Estado chegou a 0,542. Para quem não sabe, Gini é a medida da desigualdade, e 0,542 é um número altíssimo, com quase 2 milhões de pessoas em extrema pobreza e desemprego nas favelas, quase o dobro dos bairros nobres. É um cenário de profunda desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, num seminário internacional aqui no Rio, a ministra de Gestão e Inovação anunciou 300 bilhões da nova indústria Brasil, com impacto direto no nosso estado. Parece um paradoxo, não é? Como um estado tão desigual pode receber um investimento tão grande? O déficit de conversão. Mas eu digo a vocês, não é um paradoxo. É a mesma lógica operando em escalas diferentes. O Rio não sofre de falta de recurso, não sofre de falta de diagnóstico. Temos seminários, debates, fóruns sobre tudo. O que o Rio tem é um déficit de conversão. E o que é isso? É a incapacidade de transformar o insumo público, seja ele verba, uma nova lei, uma operação policial ou até mesmo um dado, em um resultado verificável e mensurável na vida de quem mais precisa do Estado. Ciclos sem fechamento. Pense comigo, quando esse elo está ausente, mais recurso não produz mais equidade, produz mais ciclo aberto. O Estado do Rio é muito bom em anunciar e diagnosticar, mas não fecha o ciclo na verificação do resultado. O governo federal anuncia 300 bilhões de reais, mas sem métricas de impacto no Gini local. O governo estadual liberou 730 milhões do Fundo Soberano, com regras para saúde e educação, para a pavimentação eleitoral, sem prestação de contas sobre o resultado. A segurança pública reduz tiroteios, mas aumenta o número de baleados. E esse dado colateral não entra no mesmo relatório. A saúde pública debate o futuro do SUS, mas não publica as taxas de ocupação hospitalar. Isso não é necessariamente má intenção ou corrupção generalizada. É um sistema de incentivos que recompensa o que é visível, o anúncio, a ação, e não exige o que é verificável, o resultado, o impacto. A chave, fechamento do ciclo. O Gini 0,542 não é o fracasso de uma política isolada. É o produto acumulado de décadas de ciclos abertos. E aqui chegamos aos 300 bilhões. Eles entrarão nesse mesmo sistema, que nunca desenvolveu o mecanismo de fechamento de ciclo. Sem que esse mecanismo seja construído antes da execução, não há razão estrutural para que produza um resultado diferente dos investimentos anteriores. A diferença não está no recurso, está no fechamento do ciclo. Implicações para quem governa, investe ou constrói. E o que isso implica para quem governa, investe ou constrói soluções no Rio? Para quem governa, a prioridade não é mais recurso, é o mecanismo que transforma recurso em dado verificável. Toda verba liberada precisa de indicador de resultado, prazo e responsável nominal, antes da execução. Para quem investe, Gini 0,542 significa mercado consumidor comprimido, pressão sobre segurança pública. É risco sistêmico. Sem dados confiáveis de execução, não se calibra risco. Para quem constrói soluções, há uma janela de diferenciação aqui. As ferramentas de fechamento de ciclo que o Estado não construiu, rastreabilidade orçamentária, dashboards de resultado, têm uma demanda estrutural. O cidadão precisa auditar o governo. O teste dos próximos 90 dias. O teste real para o Rio será a execução da nova indústria Brasil. Se até agosto de 2026
Não existia um único dado público de impacto local, empregos formais criados, contratos firmados, projeção do Gini revisada. O ciclo se fecha, ou melhor, não se fecha, exatamente como os anteriores. Isso vai nos dizer se o sistema aprendeu a anunciar em escala maior ou se aprendeu a converter em resultado. Fechamento. Acompanhar esse indicador diz mais sobre o futuro do Rio do que qualquer pesquisa eleitoral, porque ele responde à única pergunta que importa: o sistema aprendeu a fechar o ciclo ou apenas aprendeu a abri-lo com mais zeros? Pense nisso. Compartilhe sua opinião nos comentários. Um abraço.